Eni, tudo bem? Tudo bem, André. Semana movimentada no Senado, hein? Verdade, Eni. Isso é sinal de muitos projetos aprovados. É sim, André. E como sempre, nós acompanhamos tudo. Vamos ver no programa de hoje. O Senado aprova novo marco legal do saneamento básico. Chega ao Senado a proposta de emenda à Constituição que muda o rito de tramitação das medidas provisórias. E senadores querem punir com prisão a prática do stalking. O Senado Notícias Revista começa agora. Como a medida provisória do saneamento perdeu a validade na última segunda-feira, os senadores aprovaram na quinta-feira o projeto apresentado para substituir a MP. A proposta que cria o novo marco legal do saneamento básico facilita a privatização dos serviços de água e esgoto. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A votação foi simbólica e sem unanimidade. O projeto de lei determina a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas para novos contratos de saneamento. O texto acaba com o direito de preferência das companhias estaduais e dá aos municípios prazo até 2020 para que o descarte dos rejeitos seja ambientalmente adequado. Outra alteração é em relação aos lixões, que poderão ser desativados até 2024, um ano a mais que na proposta original. O projeto substituiu a medida provisória 868 de 2018, que não chegou a ser votada e perdeu a validade na última segunda-feira. O Senado mostra grandeza, maturidade política em pautar uma matéria tão importante, aguardada há tantos anos por milhões de brasileiros que precisam de saneamento básico, de água tratada, precisam de saúde, porque saúde é o bem mais precioso que todos temos, que é a vida. Quem sabe, com essa porta hoje, que nós vamos votar aqui, espero seja aprovada, nós viremos uma página na falta do saneamento em nosso país. Saneamento que é importante para a nossa mortalidade infantil ser reduzida ainda mais, para que as nossas escolas possam ter melhor qualidade, para que a população tenha mais qualidade na área da saúde. Chegamos então a esse consenso, onde teremos a prorrogação dos contratos de programa até o período de amortização dos investimentos, teremos o advento das micro-regiões, onde serão formados blocos dos municípios com cidades heterogêneas, podendo ser atendidas por economia de escala. Antes de ser aprovado, foram adicionadas emendas ao texto, como a autorização da assinatura de contratos de concessão por dispensa de licitação com empresas públicas ou de economia mista, mas apenas nos casos em que não exista manifestação de outras companhias e a licitação seja deserta. Durante a discussão, alguns senadores questionaram a falta de tempo para analisar a matéria e a preocupação em relação aos atendimentos dos pequenos municípios do interior sem cobertura de saneamento e com pouco atrativo econômico para o setor privado. Mas o projeto prevê, nas licitações, a formação de blocos, incluindo municípios rentáveis e não rentáveis. Minhas dúvidas é igual ao do senador Everton. O meu estado tem 157 municípios, só 7 são autossuficientes. Tem dinheiro suficiente para criar um subsídio para os menores. E outra coisa que eu chamo a atenção, eu não vi nada, eu acho que o projeto é maravilhoso e tudo, mas nada garante o emprego dos trabalhadores da Companhia de Água do Rio Grande do Norte. Então a gente se preocupa nos municípios deficitários. Será que os grandes players que ganhar as futuras concorrências vão se preocupar com os pequenos municípios que não dão lucros? O debate sobre a regulação do saneamento básico começou lá atrás, em 2015, quando o Brasil se comprometeu na Conferência da Organização das Nações Unidas a universalizar o acesso à água potável e oferecer saneamento básico para todos até 2030. Mas atingir essas metas ainda está longe da realidade do país. Apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento. Isso quer dizer que os outros 55% são despejados diretamente na natureza. O número equivale a quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto
sem tratamento por dia. Quem tem problema de saneamento básico são os municípios pobres da Bahia, os municípios pobres do Nordeste, do Ceará, do Maranhão, que não têm saneamento básico hoje. E aparentemente os discursos são feitos e as argumentações são feitas como se existisse saneamento básico nessas cidades hoje. O objetivo do projeto é justamente levar o saneamento básico a esses municípios que não têm hoje, que são os municípios pobres. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer colocar em pauta na semana que vem a proposta de emenda à Constituição que altera o rito das medidas provisórias, André. Pois é, Eni. Muitos senadores reclamam do pouco tempo para analisar as medidas provisórias que chegam ao Senado. A matéria já foi aprovada pela Câmara e precisa ser votada novamente pelo Senado. A pressa nas últimas semanas para analisar quase 10 medidas provisórias que estavam prestes a perder a validade trouxe de volta o debate sobre a tramitação das MPs no Congresso. Os senadores reclamam que a maioria dessas medidas chega para análise do Senado faltando poucos dias ou até mesmo horas antes de perder a validade. Na semana passada nós tivemos aqui uma medida provisória que foi votada no último dia. Não é possível que o Senado Federal receba no último dia, na última hora, no último momento, uma medida provisória importante, como foi o caso da 871, e tem que carimbar, sem fazer análise. Os senadores querem mudanças na forma de tramitação, mas defendem também limitar a quantidade de MPs que o governo pode editar. O senador Randolfo Rodrigues é autor de uma PEC que estabelece um máximo de 5 medidas provisórias por ano. Tem uma proposta de emenda constitucional que nós apresentamos aqui, ambas fazendo a limitação do uso de medidas provisórias por parte do Executivo e, por outro, estabelecendo um prazo razoável para a duração das medidas provisórias na tramitação na Câmara e para a duração das medidas provisórias aqui no Senado. A quantidade de medidas provisórias que, de forma às vezes abusiva, são encaminhadas para o Congresso Nacional e num montante muito grande. Os presidentes da Câmara e do Senado concordaram em acelerar a votação de um projeto que pode resolver parte desses problemas. Uma proposta de emenda à Constituição já aprovada pelo Senado estabelece que os senadores tenham pelo menos um mês para votar uma medida provisória. Essa PEC foi aprovada aqui 8 anos atrás, mas ficou parada ali na Câmara dos Deputados. A PEC foi aprovada nesta quarta-feira pelos deputados em 2 turnos. Pelo texto, uma medida provisória terá 40 dias para ser analisada na comissão especial, mais 40 dias na Câmara e 30 dias no Senado. Pela regra atual, o prazo é de 60 dias, prorrogável por mais 60, mas não há prazos específicos para cada casa. Como o texto foi alterado pela Câmara dos Deputados, a PEC agora vai ter que ser votada novamente pelos senadores. Essa emenda constitucional que resolve, de uma vez por todas, as angústias dos senadores e senadoras em relação aos prazos das medidas provisórias. A matéria já está processada, estará incluída na semana que vem, para nós, em definitivo, resolvermos esse problema de prazos em relação à medida provisória. Então, eu divido com o plenário do Senado essa grande conquista para as federações, para a Casa da Federação, que é o Senado Federal. Muito obrigado aos senadores pela confiança e muito obrigado à Câmara dos Deputados por votar essa matéria. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a matéria vai ser votada na quarta-feira que vem, de manhã, na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde no plenário. Agora, André, vamos ver o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Eni. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. É isso aí. Na segunda-feira, um dos destaques da Agência Senado era a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. De acordo com Benedito Brunca, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, hoje, mais da metade dos servidores estaduais tem direito a aposentadorias especiais. Isso influencia na formação de déficits crônicos no sistema previdenciário da maioria dos estados.
Na terça-feira, a Agência Senado destacava a cúpula do Senado que está iluminada de verde como parte das ações da campanha Junho Verde, para homenagear o Dia Internacional do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e também conscientizar a população sobre as causas ambientais. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a sanção da lei que obriga a autoridade policial a informar sobre a condição de deficiência da vítima nos boletins de ocorrência dos casos de violência doméstica. A medida é resultado do projeto aprovado pelo Senado em maio. Já na quinta-feira, a página da Agência Senado destacava a sessão especial do plenário para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Durante a sessão, ambientalistas e parlamentares criticaram a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. Os convidados questionaram medidas defendidas pelo Poder Executivo, como o fim de demarcações de terra e a permissão para mineração em áreas indígenas. No dia 5 de junho, nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi escolhida em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, na Suécia. Desde então, todos os anos, esse dia proporciona um momento de reflexão sobre o que podemos fazer individualmente e coletivamente para a construção de um mundo ambientalmente equilibrado. O Dia Mundial do Meio Ambiente é o tema de hoje da coluna Momento Eco. Aqui no Senado, um projeto de resolução apresentado por 35 senadores instituiu o Junho Verde, uma série de debates reunindo ex-ministros do meio ambiente, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir os temas relacionados com a preservação ambiental. Essa semana já foram realizadas uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e uma sessão especial no plenário do Senado. Nós, do Momento Eco, também preparamos a nossa contribuição. Constituição Federal, capítulo 6, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Declaro promulgada o documento da liberdade. Pela primeira vez na história, uma Constituição dedicou um capítulo inteiro ao meio ambiente. Um passo definitivo para o nosso país ser reconhecido como uma potência ambiental. Somos um país mega biodiverso. Integramos o seleto grupo de 17 nações que abrigam a maioria das espécies do planeta. Um patrimônio riquíssimo e uma enorme responsabilidade. Floresta Amazônica, Pantanal Mato-Grossense, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa Gaúcho. São 6 os biomas espalhados por nosso território. Habitados por mais de 200 povos indígenas, além de quilombolas, caiçaras e seringueiros, guardiões de um acervo de conhecimentos tradicionais para a preservação da natureza. Mas os desafios são enormes. Desertificação, desmatamento, incêndios florestais, poluição de cursos d'água, redução das emissões de gases do efeito estufa, educação ambiental, mobilidade urbana, gestão de unidades de conservação, proteção das terras indígenas, uso de energia de matrizes renováveis, prevenção de acidentes com barragens. A Constituição de 88 foi apenas o início. De lá para cá, o Congresso continua o trabalho de aperfeiçoamento da legislação, com a construção de outros marcos legais. Esse foi o Momento Eco. Na semana que vem a gente volta aqui no Senado Notícias Revista. Tchau!
O Senado está discutindo um projeto de lei que classifica como legítima defesa o uso de arma de fogo para defender a propriedade. A medida já é comemorada por uma parcela da sociedade, mas preocupa também muitos brasileiros. Verdade, Eni. Mais um tema polêmico na discussão sobre segurança e mais um assunto em debate na nossa coluna Lá e Cá. O projeto do Senado fala apenas em propriedade, podendo se referir a qualquer domicílio, mas se pensa logo nos conflitos agrários, que envolvem fazendeiros, pistoleiros e sem terras. Que tirar ou reduzir a punição de quem atira com o argumento de que está defendendo sua propriedade é uma boa medida de segurança? Veja agora na coluna Lá e Cá as opiniões dos senadores Marcos Rogério e Paulo Rocha. Em resumo, o projeto admite o uso de arma como legítima defesa da propriedade. O direito à propriedade fica acima do direito à vida? São dois direitos, são duas garantias constitucionais, né? O direito à propriedade é uma garantia constitucional e o direito à vida é uma garantia fundamental. Obviamente que não está em disputa aqui esses dois direitos, essas duas garantias continuam rígidas na Constituição. Nessas regiões onde tem isso, esses grandes conflitos, é a lei do mais forte. Entendeu? Então, como o grande proprietário tem o apoio governamental e o apoio do judiciário, ele sempre vence. E agora que o governo quer colocar mais armas na mão deste, aí vai vencer mais ainda. O projeto vai agravar os índices de homicídio ou vai reduzir a quantidade de assalto a residências? A solução disso não é mais armas, a solução disso é a reforma agrária, onde assegure tanto para o grande quanto para o pequeno, o poder dele produzir e trabalhar. Essa retórica de que permitir, né, o porte de arma pelo proprietário rural significa mais homicídios, mais violência, não, nada disso, né? A polícia tem arma, anda armada, e a garantia da inviolabilidade à vida está na Constituição, continua lá. A polícia usa arma quando necessário. O projeto beneficia os mais ricos, que têm condições de comprar armas e propriedades? Eu acho que as pessoas que têm condições, né, psicológicas, condições que reúnem os requisitos para ter, não tem antecedentes criminais, não tem uma conduta que coloque em risco, né, a segurança das pessoas e a vida das pessoas, ele vai poder. Agora, que ele pague pela arma. Daqui a pouco vai ter alguém querendo que o governo crie um programa para doar arma. Eu acho que não é isso. O projeto, ele, na verdade, apodera-se mais o grande. Então, o risco continua sendo para o pequeno, aquele que fica atrás de um pequeno de terra para poder sobreviver. O Estado está assinando um atestado de sua incapacidade de promover a segurança dos cidadãos? O Estado, na verdade, nesses grandes conflitos entre o grande e o pequeno, ele é um grande omisso. Então, não é uma lei de armamento que vai solucionar o problema. Ninguém está recomendando qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão. Agora, é fato que alguém que saiba que o proprietário daquela propriedade possui armas, pode defender a manutenção da sua propriedade, vai pensar duas vezes em fazer besteira. O direito de atirar para defender uma propriedade vai agravar os conflitos agrários? Conflitos agrários são agravados por movimentos que tentam invadir o que não é seu, né? Quem tenta invadir a propriedade privada, produtiva, com gente trabalhando, gente morando, quer ser tratado como? Quer que dê carta de boas-vindas? O problema vai se agravar mais, vai haver mais matança no campo. Por isso que a questão da reforma agrária, e inclusive da forma como estava sendo fazendo, criando os assentamentos, criando condições de produção da pequena agricultura familiar, isso é que vai solucionar o problema do campo. André, me diz uma coisa, você já foi perseguido nas redes sociais? Eu não, Eni. Para falar a verdade, eu uso muito pouco as redes sociais. Pois é, André, mas tem gente que persegue de forma obsessiva as pessoas pela internet ou mesmo pessoalmente. Isso se chama stalking. E os senadores querem punir com prisão essa prática. E já são 2 projetos sobre o tema aguardando a análise da Comissão de Constituição e Justiça, Eni. Stalking
querer você entrar no perfil de outra pessoa e tentar saber um pouco mais sobre ela e procurar o que ela fez na noite anterior. Rapaz, já fiz algumas vezes já, mas só algumas vezes. Todo dia! Eu adoro stalkear. Nas redes sociais, stalkear virou gíria para quando a pessoa gosta de dar aquela espiada em outros perfis. Mas cuidado, isso pode ser algo grave se essa prática se tornar obsessiva e causar medo na vítima. O termo vai muito além do universo cibernético e serve para definir um perseguidor insistente. Brenda sofreu uma perseguição física há 3 anos, quando estudava na Universidade Federal do Amazonas. Nessa época, fez amizade com um colega de outra universidade, quando cursaram uma disciplina em comum. No começo, aquela colegagem mesmo, conversar assuntos banais do dia a dia e tudo mais. Aí ele descobriu que a gente morava próximo do outro. Aí teve um dia que eu estava indo para casa, ele perguntou, você já está indo para casa? Eu vou contigo. Aí foi comigo. Aí ele começou a pegar o mesmo ônibus que eu pegava, perguntou onde eu estudava, ele estudava em outra universidade. Aí ele mudou o trajeto dele para pegar o mesmo ônibus que eu pegava. Aí isso começou a me assustar um pouco, aí eu mudei de ônibus. Aí ele se mudou. Só que como ele tinha colegas onde ele morava, que era perto de mim, ele começou a frequentar o bairro. Aí isso já foi me assustando. Aí um dia ele foi na minha casa, quem atendeu foi meu irmão, perguntando por mim e tudo mais. Aí, a partir disso, eu bloqueei ele em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Brasil, a prática de stalking por si só não é crime, mas apenas uma contravenção, com prisão de 15 dias a 2 meses ou multa. 2 projetos do Senado querem que, nesses casos, a prisão seja obrigatória, sem a possibilidade de conversão em multa e com penas mais altas. Todo crime que nós vimos todo dia nas televisões, que a violência, a morte, ela começa com a perseguição. Então, a perseguição não é um incômodo, não é uma pessoa irritada com a presença do outro, é o contrário. A perseguição é tirar a liberdade da pessoa, desassossegá-la, aterrorizá-la, até chegar no dia que esse encontro acontece, coisas fatídicas como nós estamos vendo todo dia no país. Hoje você tem diversos casos já denunciados de pessoas que passam a ser vítimas de um assédio constante, programado, reiterado, através principalmente das redes sociais, o que prejudica a sua estabilidade emocional, prejudica a sua atividade profissional. Isso tem que ser combatido, sob pena de você transformar as redes sociais em uma armadilha para pessoas. E a grande questão, no caso da perseguição ou do stalker, é de fato o outro não perceber a necessidade de respeitar limites. E isso não se resolve com o encarceramento. O nosso sistema penal, nós sabemos já que ele é um sistema falho. As pessoas entram ali de uma forma A e saem pior, porque de fato ele não vem conseguindo regenerar as pessoas. Para as vítimas de stalking, Frank recomenda que seja preservado todo o contato feito via digital. Isso inclui mensagens, e-mails e WhatsApp. Comunique a alguém próximo que você está em um cenário de perseguição e procure um advogado especializado em crime digital. Se você não tem condições de contratar procure a Defensoria Pública ou o auxílio de núcleos de prática jurídica. Hoje eu percebo como isso me deixou com medo, assim, meio paranoica. Hoje em dia eu não consigo mais ter aquela tranquilidade. Eu sempre vejo se tem alguém ao meu redor, me observando, fico nervosa. Pessoas quando me mandam mensagens assim, em rede social que eu não conheço, já bloqueio. Então teve um impacto negativo assim, na minha vida. O mais interessante, na verdade, para uma sociedade digital, que é uma realidade nova a todos nós, é que se desenvolva políticas públicas de educação, de conscientização, de orientação sobre o respeito aos limites de privacidade do outro. Algumas das primeiras descrições do continente americano estão registradas em uma obra rara que se encontra na Biblioteca do Senado. Nela, podemos ver como os europeus da época percebiam o Novo Mundo. Vamos conhecer essa obra no quadro Coleção Senado de hoje. A Biblioteca do Senado guarda uma coleção de obras raras. O livro mais antigo é de 1633. É de autoria de Johannes Elaer, um geógrafo nascido na cidade de Antuérpia, hoje pertencente à Bélgica. Ele foi diretor da Companhia das Índias Ocidentais. Novos Orbes, ou Novo Mundo, é a edição em latim da obra publicada originalmente em holandês. O livro traz uma descrição das 3 Américas
então chamadas de Índias Ocidentais. Novos Orbes contém os primeiros mapas das 3 Américas e ilustrações que mostram os habitantes originais da região. A obra traz ainda elementos da flora e da fauna americanas, naquela época pouco conhecidas pelos europeus. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.